Olá, eu sou a pastora Adélia, teóloga e psicopedagoga institucional. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não se inscreveu, inscreva-se, deixa aí o seu like e acione o sininho. Deus esteja te abençoando. Nós estamos na nossa série Como Transformar a Dor do Luto em Força para Continuar. É um assunto delicado, que é aprender a conviver, lidar com a perda de pessoas próximas a nós. E situações que acontecem de mudança e transição na vida. Nós passamos por 4 episódios já. O tempo da perplexidade, o tempo de experimentar sentimentos dolorosos, orquestrados pela culpa, pelo remorso, até mesmo pela raiva e a solidão. E passamos pela fase daquela aceitação gradativa, quando a pessoa tem que remontar a vida, reaprender a fazer algumas coisas, ou mesmo desaprender antigas maneiras para começar uma nova história. E a fase do crescimento espiritual, que é quando a gente tira lições de tudo aquilo que a gente passou, de toda a dor, de todo aquele sofrimento, e consegue colocar isso dentro de um contexto maior, um contexto que nos traz clareza, direção, entendimento, que traz para o nosso coração um conforto, um consolo. Hoje nós estaremos tratando da 5ª fase, o nosso 5º episódio, que é a ajuda recíproca. Quando Deus usa a nossa vida como um instrumento para tocar o coração do outro, para alcançar. É um ministério de capacitação para encontrar pessoas, para estar com essas pessoas. E muitas pessoas acham assim, aquela dificuldade de chegar, estar do lado de alguém, ser ouvido, E estar trazendo consolação, está trazendo orientação, porque a gente acaba encontrando muitos sentimentos represados. Aquela dor que a pessoa, muitos não querem deixar. E acaba não lidando com a situação como deveria. Um estado de depressão profunda que não quer amenizar. A pessoa vai lidando com aqueles sentimentos e vai encontrando dificuldades. Aí você pode perguntar, como que eu posso estar ajudando alguém nessa situação? Como que Deus, o Espírito Santo, me capacita para estar trabalhando desta forma, para confortar alguém, consolar alguém e ajudar alguém a passar por essas fases? Há um texto da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala que nós consolamos os outros com a mesma consolação com que fomos consolados. É interessante isso. Você já observou quantas pessoas dizem que não tem palavra, não sabe confortar ninguém? Outros dizem que não tem sensibilidade para isso. Ou que não existe palavra que conforte outra pessoa, não é mesmo? Mas, na realidade, a consolação com que Deus nos consolou. Há muitas pessoas que estão passando por perdas semelhantes às perdas que nós tivemos na vida. As pessoas, num dado momento, irão se identificar com aquele momento que você passou, com aquela situação em especial. São perdas semelhantes. É com a mesma consolação. É lembrar que Jesus Cristo também chorou. É lembrar que Ele morreu no nosso lugar, pagou o preço pela nossa redenção, mas também para a cura das nossas dores e sofrimentos. O texto de Isaías 53 diz, verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, por suas pisaduras somos sarados, e Ele não levou só as nossas dores físicas. Muitos podem até dizer, mas pastora, o pesar não é uma doença.
mas o pesar passa por um processo também de cura. Porque muitas pessoas chegam num estado patológico, que precisam de aconselhamento, que precisam de acompanhamento especializado, que precisam de psicoterapia. Mas se tiver alguém do lado para ajudar essa pessoa a ir adiante, a seguir em frente, a entender que o amor de Deus é mais forte do que a morte, que está lá em Coríntios 13, que o amor de Deus, que textos como Romanos, no capítulo 8, do 35 ao 37, diz que o amor de Deus, ele é tão tremendo, ele é tão profundo na nossa vida, que nem o nosso passado, nem o nosso presente, nem o nosso futuro pode nos separar do amor de Deus. Nem a vida e nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Nem principados, nem potestades, nem espíritos dominadores podem nos separar do amor de Deus. Diz nada, nem a tribulação, nem o perigo, nem a espada, nem a fome pode nos separar do amor de Deus. Ele está dizendo, que direi dessas coisas? Olha que coisa tremenda. E diz, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus, ele é tremendamente, ele é muito forte. Ele é maior do que todas estas coisas. Ele é maior do que tudo. O amor de Deus. E tem hora que a gente precisa mergulhar nesse amor, mergulhar nessa graça maravilhosa e perceber que o Senhor está ali do nosso lado. E é nessa hora que precisa de alguém. Quase todos os anos, eu estou sempre junto a mães que perderam os seus filhos. Eu tive 3 filhos. Muitas pessoas só conhecem o André e a Amanda, porque o meu primeiro filho, Deus tomou para ele. Ele morreu. E nessa caminhada, quantas mães Deus colocou do meu lado? Quantas mães Deus trouxe bem pertinho de mim? Situações, perdas semelhantes. E quando nós compartilhávamos, falávamos da graça e do amor de Deus, e como naquele momento Deus confortou o meu coração, elas se sentiam acolhidas, se sentiam fortalecidas, se sentiam prontas a continuar. Deus nos capacita através das consolações que nós temos sido consolados, para consolarmos outros. É um ministério de capacitação para alcançar outras pessoas. É uma bagagem, uma experiência para levar isso adiante, para alcançar o coração dessas pessoas. Porque nós cremos que naquele momento que Deus coloca na nossa vida a experiência, a oportunidade de passarmos por aquele momento, outras pessoas também estão passando. A palavra nos revela que os nossos irmãos no mundo todo estão passando as mesmas aflições que nós. Parece que nós estamos sozinhos passando por aquilo, não é mesmo? Parece que nós estamos sozinhos, parece que aquilo só está acontecendo com a gente. Mas não é. Não é. O Senhor, o nosso Deus, o Criador, Ele fala que no mundo inteiro, homens, mulheres, jovens, crianças, os nossos irmãos no mundo estão passando pelas mesmas aflições. E o que fazer neste momento? Primeiro, reconhecer que o amor de Deus está acima de tudo, o amor de Deus é mais forte do que tudo, e o amor de Deus vai prevalecer, ele vai permanecer nas nossas vidas. Quando nós olhamos para 1 Coríntios 13, nós vemos que a fé, a esperança e o amor, eles permanecem. O maior deles é o amor. Compreender que esse amor de Deus está acima de todas as coisas, esse amor de Deus nos acolhe, nos protege, nos acerca. Compreender. Segunda coisa, que não estamos sós.
Porque quando nós olhamos e vemos outra pessoa passando, se erguendo, dizendo, olha, a graça, a força, a ajuda de Deus me alcançou. O outro também percebe que ele pode avançar no processo, ele pode sair daquela situação. E terceira coisa, a gente pode buscar na palavra e a gente pode orar. Mas muitas vezes a gente pergunta, como orar? Como orar? O que eu vou ministrar sobre a vida desta pessoa? Eu separei aqui um texto de Isaías 61. Eu quero ler esse texto com você agora, tá? Vamos lá. Isaías 61, o versículo 1, tá? Nós vamos ler aqui até o versículo 3. Diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Olha que palavra linda, maravilhosa. Olha essa palavra poderosa. Ele está dizendo assim, olha, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu. Me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor. Talvez esse ano não tenha sido o melhor ano das nossas vidas. Mas Cristo nos deu uma linda oportunidade. Através do seu sacrifício na cruz, nos abriu um novo e vivo caminho. E o Espírito Santo está com o ministério da consolação, vigorando sobre as nossas vidas. Ele diz, o Espírito do Senhor Jeová, ele diz, me ungiu para proclamar essas boas novas, para dar essas boas notícias. Que essa pessoa não precisa ficar nesse estado de depressão profunda, de luto constante, sem admitir, sem aceitar, nesse estado constante de negação. Não tem por que permanecer levando essa carga. Ele diz, me ungiu a proclamar a todos os tristes de Sião. Às vezes, a tristeza é a única companhia que a pessoa tem. E a tristeza, eu costumo dizer, não é boa companhia. Ela não costuma dar bons conselhos, porque a pessoa fica com sentimento de mortificação, perde o desejo da vida, perde o prazer da vida, perde o brilho, perde a motivação. A tristeza é como se sugasse aquela força. Ele está dizendo, o Espírito está sobre mim, me ungiu para declarar sobre os tristes de Sião, que se lhes dê. Aí ele começa a ministrar uma palavra poderosa a todos que choram, uma bela coroa ao invés de cinza. Ministre sobre a vida desta pessoa que você está ajudando, uma coroa ao invés de cinza. Uma coroa, diz óleo de alegria em vez de pranto. Há uma outra tradução, ela vai dizer perfume de alegria, ao invés do choro angustiado, ao invés do choro compulsivo,
ao invés de noites e mais noites sem dormir, ao invés de dias e dias sem se alimentar direito, ao invés de só angústia, insônia e ansiedade, perfume de alegria, óleo de alegria. Aí diz claramente aqui, um manto de louvor, ao invés de espírito deprimido. Vestes de louvor. Ele diz vestes de festa, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado, ao invés de um espírito deprimido. Vestes de louvor. Isso ao invés daquilo. Isso ao invés daquilo. Ministra desta forma, para que haja uma restauração, para que haja uma cura, um bem-estar. É certo que algumas pessoas estão nesse estado porque elas estão passando por um processo bioquímico no seu corpo e elas estão sofrendo e precisam muitas vezes ser submetidas a um tratamento especializado. Mas boa parte destas pessoas só estão entregues à tristeza e à solidão. Então ministre a alma desta pessoa. Deus está te levantando como um instrumento de conforto e consolo nesse tempo. Um ministério de capacitação para alcançar outras pessoas. Um ministério de ajuda mútua em perdas semelhantes àquelas que você passou. E que nesse momento, se você está numa situação que você está dentro do processo, não está conseguindo sair desta situação, eu quero ministrar na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, que ao invés de cinza, uma coroa sobre a sua cabeça, ao invés de espírito deprimido e angustiado, vestes de louvor, ao invés de tristeza, óleo de alegria, que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, com óleo de alegria, e manifeste o seu poder, porque há esperança para o ferido, há esperança. A palavra do Senhor lá em Jó diz que ao cheiro das águas brotará, como uma planta nova florescerá. A esperança. Deus nos mostra sempre isso. Não deixe a sua esperança morrer. Não deixe aquilo que Deus colocou na sua vida, no seu coração, se ficar só cinza. Não. Todas as manhãs o sacerdote ia no altar, removia a cinza, colocava a lenha nova e mantinha o fogo aceso. Aí lá em Levíticos nós vamos ler: o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Como? Todos os dias. Todos os dias. Você fala assim: você não sente falta do seu outro filho? Por alguns dias eu sonhava constantemente, acordava procurando, assustada, queria pegá-lo no colo, achava que estava caindo da cama e segurava nos braços, até que eu falei com o meu pastor. E ele orou por mim, me abençoou. Então eu fiquei só com o último sonho que eu tive, que eram 3 estrelas no céu. Que aquelas 3 estrelinhas eram os meus filhos. Que havia uma que brilhava mais ali, uma que estava com Deus. E outra que ele permitiu, os 2 que permitiu ficar nos meus braços. Até hoje eu converso com Deus e falo com Ele. Aí você pode perguntar: e a dor?
Ele tirou a dor. E o sofrimento, Ele tirou o sofrimento. E a depressão, Ele tirou a depressão. E a angústia, o desespero, os pesadelos foram embora. Só ficou aquela lembrança e aquela certeza que o Senhor cuidou de mim e que agora eu posso cuidar de outras pessoas. Todos os dias, Deus vem, passa os seus dedos nos meus olhos e me consola de novo. Todos os dias. Deixa Deus te consolar. Deixa Ele te confortar. Deixa Ele te abraçar. Deixa Ele trazer você para perto do seu coração e te ungir com este óleo e remover a cinza de sobre o altar e aquecer novamente o seu coração. Ele diz: os meus filhos serão carvalhos de justiça. Vai ver uma vida abençoada, uma vida acertada, uma vida produtiva, vai realizar e vai ser feliz novamente. Hoje eu ainda li um texto de Sofonias, no capítulo 3 de Sofonias, o último versículo, ele diz: Deus vai restaurar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Que assim seja. No nome do Senhor Jesus, que Deus restaure a sua sorte. Um forte abraço, que Deus te abençoe poderosamente e que você siga sendo instrumento de ajuda, encorajamento, consolo para a vida de alguém.